Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Dádiva e Gratidão. Esse podcast tão especial que traz aqui para nossa mesa e para esse canal organizações e movimentos da nossa cidade e da região que atuam com alguma causa, sempre visando o bem da coletividade. A dádiva que nos remete a essa ideia de desprendimento, de entrega, de doar-se em favor de alguém ou de uma causa. Na ciência, ela é considerada um modelo de ação social, onde são estabelecidas relações de liberdade, de obrigação, de interesse e desinteresse. É uma explosão de sentimentos como generosidade, como espontaneidade, como alegria e com gratidão. Estamos hoje no nosso episódio 56, um episódio especial, e vou fazer a minha audiodescrição. Meu nome é Loriberto, sou homem branco, cabelo bem curtinho, tenho um cavanhaque mais ou menos grisalho e hoje estou vestindo uma camisa polo branca com listras na horizontal, vermelha e azul. Quero convidar você a se inscrever no nosso canal no YouTube, ative o sininho para receber as notificações dos novos vídeos que são publicados. Também siga a gente lá no Instagram, no Facebook também, no Spotify, tanto em áudio como em vídeo também. Quero agradecer ao nosso apoiador, a Orplan Solutions, uma empresa de apoio às organizações, na gestão, no plano de captação de recursos, na elaboração de projetos, na captação de recursos e também no acompanhamento da execução e prestação de contas. E você pode seguir também a Orplan Solutions nas redes sociais. E hoje a gente recebe aqui o Observatório Social de Blumenau, na pessoa do Marcelo Deschamps, do Mauro Aniceto e também do Glenn Martinho, né? Acho que eu não esqueci. Ah, sim, tem o segundo nome impronunciável. Impronunciável. Que estão aí para a gente bater um papo sobre o Observatório Social, o que ele é, para que ele está aí, né? E também dos projetos que são desenvolvidos. Sejam muito bem-vindos. Muito obrigado. Um bom dia a todos. Boa tarde, boa noite. Não sei que hora que nós vamos estar em todo momento na rede mundial, né? Meu nome é Marcelo Deschamps, como falou o Roberto. Na minha audiodescrição eu sou um rapaz com 55 anos, cabelos grisalhos, barba por fazer, que ela está bastante comprida, branco, descendente de gasparenses, né? Minha família é toda de Gaspar. Tenho 1,80 m, tenho muitos quilos, estou mais gordinho, mas sou um loiro bonito. Esse é o que importa. Legal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Mauro, eu sou o secretário operacional do Observatório Social. Eu lido mais com a parte operacional do Observatório. Eu tenho 1,75 m, estou para completar 62 anos de idade, sou branco. Eu acho que dá para notar que eu sou carioca, mas já radicado em Blumenau há praticamente 40 anos. Até me assustei agora com esse somatório, né? Então cheguei aqui muito próximo ali dos anos de 84 e 85 e já estou no observatório desde 2017, né? Como voluntário atuante. Legal. Pois é, bom dia a todos. Eu sou o Glenn, natural de Blumenau, né? Legítimo, mas descendente de, uns dizem polaco, mas eu, investigando aí, descobri que eu sou descendente de ucranianos, né? Porque agora a região é Ucrânia. Sou vamos dizer assim, uma pessoa que sempre focada na questão da construção social, trabalhando do meio-dia à meia-noite para que a sociedade tenha uma excelência, né? Que as coisas caminhem no bom caminho, vamos dizer assim. E sou sempre proativo e alegre para fazer isso aí. Legal. Um fato importante que eu esqueci, na realidade eu sou natural do reino, né? Eu também sou natural do reino. Reino de Garcia, né? Isso não, jamais a gente pode
pode tirar que eu comprava picolé com o Mirella. Oh, que legal. Com o Mirella, realmente, saudoso Mirella. Saudoso Mirella. Morei na frente aí do 23BI, praticamente a minha vida ali na Rua Itapuí, ali, né? Então, natural também, raiz ali do... Mirella só tem um defeito, né? Era Fluminense. Mas Legal. Bom, vou começar, Marcelo, você como representante, né, o presidente hoje do Observatório. O que é o Observatório? O Observatório, eu sou o cara que leva lambada, né? Aliás, eu procuro ser um pouco de escudo, mas às vezes sobra para os meus colegas. Mas o Observatório basicamente é uma instituição sem fins lucrativos, não governamental, mantida por entidades, especificamente em Blumenau, ela é mantida majoritariamente por entidades, a CIB, CDL, AMP, CIMEB, OAB, eu acho que é por ViaCred. Nós temos 23 mantenedores hoje, né? Nós temos alguns mantenedores que são econômicos, na realidade, contabilidade, serviço de prestação de saúde, divulgação e mídia também, né? Em que eles nos fornecem esses espaços e nós utilizamos para divulgação dos nossos trabalhos. E tem algumas outras instituições ou pessoas físicas que também podem contribuir e fazer parte, né? Isso nós podemos falar um pouco mais à frente. O nosso objetivo principal é acompanhar, especificamente dentro de Blumenau, os dois níveis de poder, o executivo e o legislativo, na execução ou na proposição de leis e projetos, na proposição e acompanhamento das licitações e na forma correta da aplicação desses recursos, no montante, no prazo, na quantidade, né, e na qualidade daquilo que foi licitado, né? Basicamente é isso que nós fazemos. Nós observamos, nós não fiscalizamos, nós observamos tudo que essas instituições fazem, né, para poder fazer a melhor aplicação do recurso público da maneira mais racional e mais, eu não vou dizer mais barata, mas mais econômica, porque às vezes o mais barato é pior, né? Mas o mais econômico e de melhor qualidade dentro do nosso município. Acho que é um ponto importante que tu levantasse, a questão de que não são fiscalizadores. Não. Mas ao mesmo tempo são também, né? Porque vocês acabam, pela observação, propondo melhorias ou propondo até mesmo, se for o caso, né, se chegar a esse ponto de fazer o encaminhamento para o órgão competente. Isso. Nós temos três fases dentro do nosso trabalho, né? Basicamente são 3 fases, é isso? A primeira fase é dentro do levantamento dos processos que são feitos dentro de prefeitura, ou dentro de Câmara. Mais prefeitura, vão ficar mais prefeitura, que a prefeitura é a que mais faz a parte de processo de licitação, que é o que mais o pessoal conhece. Então, dentro disso, a gente faz esse acompanhamento. Às vezes, a necessidade, a gente conversa com a Controladoria Geral do município para saber do que está sendo feito dentro do processo de licitação, para a estruturação desse processo de licitação. Depois tem a segunda fase em que é feito esse processo de licitação, nós fazemos o acompanhamento desse processo de licitação, né, para ver dentro da regularidade de tudo que está acontecendo, de habilitação de documentos, de habilitação de quantitativos, o processo, se ele foi na transparência, se ele teve todo o seu devido processo legal dentro da coisa. E o terceiro é depois do contrato, que muita gente esquece isso, mas acabou a licitação? Não acabou, porque aí eu venho para a parte da licitação do contrato, a assinatura do contrato, aí vem a parte principal, que é a parte da aplicação e da colocação desse recurso dentro daquilo que foi adquirido, né? Essas são as 3 fases. Se tiver algum problema nessa meiota aqui, vamos chamar assim, se tiver algum problema nesse meio, o que a gente faz? Nosso primeiro nível de comunicação é com o órgão propositor, né? A Secretaria de Saúde está propondo uma licitação, nós vemos que aquela redação ela está com algumas coisas que tem que ser ajeitadas e tal. Reunião com a Secretaria da Saúde, no exemplo, e fazemos as sugestões de ajustes que eles podem acatar ou não.
Se vai ter ilegalidade ou não, nós estamos alertando. Então, se eles fizerem isso, ok. Fizeram, tá tudo ok, vai para frente. Não tá ok, nós viemos aqui e vamos para um primeiro órgão controlador, que é acima da Secretaria da Saúde, a Controladoria Geral e a Prefeitura ou a própria Câmara e tal. Fazemos isso e tentamos resolver também as sugestões. Não deu certo, caminha. Não deu certo, vem. Aí nós vamos para Tribunal de Contas do Estado, Tribunal de Contas da União, né? Quando é o caso, de cada caso, e também fazemos isso. Não deu ok, aí nós vamos para a última instância. Aí nós pegamos todo esse arcabouço de documentos e mandamos para o Ministério Público. Acabou o processo do observatório, né? Aí o Ministério Público vai ver se ele tem elementos suficientes ou não para propor alguma ação ou não, né? E ele vai ser a última instância que vai ser feita fazendo essa análise. E o nosso trabalho acabou e já estamos voltando para outra coisa e isso já deu encaminhamento. Assim que funciona o observatório. O observatório, por isso que às vezes é difícil as pessoas entenderem que ele não fiscaliza, ele observa. Mas que a gente falasse, dá uma fiscalizada, mas é que a gente vê, que nem dizia um cara... É mais um trabalho parceiro do que um trabalho fiscalizador. Isso, porque a fiscalização, na realidade, envolve alguma coisa que eu estou procurando alguma coisa errada, e nós não. Nós estamos querendo que a coisa certa seja feita desde o começo. É uma visão diferente. É uma visão diferente. É diferente. Ela não é confrontadora, né? Ela é conciliadora. O Mauro antes falou aqui no off que não é igual ao PROCON, né? Que não, você vai lá não é igual ao PROCON. Uma outra, mais para elucidar, né? Quando a gente usa o termo processo licitatório, o que quer dizer com esse termo processo licitatório? É que a administração pública, seja ela municipal, seja ela estadual ou federal, a Constituição impõe que toda e qualquer compra ou obra ou serviço seja feito através de licitação. Então, quando a gente fala de processo licitatório, né, justamente nós estamos falando de compra, né, nós estamos falando de contratação de obra ou contratação de serviço. Então, qualquer gasto nesse sentido tem que ser através de um processo licitatório. Então, a definição de processo licitatório, em termos práticos, é isso que eu estou colocando aqui. Opa. Tudo certo. Um exemplo prático do serviço, por exemplo, eu chego de manhã dentro do observatório, uma das primeiras coisas que eu vou observar é o portal de transparência. Hoje a Prefeitura Municipal está na 23ª edição de licitação e a Câmara está na número 10 de licitação desse ano. Então, o que eu observo? Quando aparece uma licitação, eu faço um acompanhamento desse processo. Saiu a licitação, o que é valor que está ali, aí entra as documentação, data de publicação, tudo, e a gente segue todo aquele protocolo exigido dentro de um processo de licitação. E a gente faz o acompanhamento até o final, ou conclusão de obra, ou um repasse de algum dinheiro para alguma instituição, tudo isso é acompanhado dentro da licitação. Então esse é um exemplo outro prático. Exemplo maior, prático mesmo, no terreno, vamos colocar dessa forma. Por exemplo, tem obra que eu estou acompanhando desde 2017. Tá? E a obra não foi entregue, que é a construção de 2 CIs, que é o Centro de Educação Infantil. Essas 2 CIs, por exemplo, as obras estão paralisadas há mais de 2 anos. E aí, né, as pessoas questionam, perguntam, mas por que está paralisado? Então é um outro entrave, um outro problema que a administração pública enfrenta e que a maioria da população desconhece. A prefeitura ou a administração pública, ela quer resolver, mas às vezes você encontra obstáculos que você não consegue romper. Por exemplo, achar uma empresa que queira tocar a obra dali para frente. Pegar e o aí pepino, você, porque né, eu acho que o maior exemplo é o próprio Terminal Oeste. Ele ficou paralisado durante 10 meses. É aquele né? lá perto da penitenciária. O que aconteceu ali e a gente acompanhou de perto, o que aconteceu naquela obra ali? Aconteceu que a empresa desistiu de continuar de tocar a obra, ela não deixou nada registrado praticamente, e a empresa que assumiu começou do zero. Teve que ver toda a parte estrutural, teve que ver toda a parte de drenagem,
né? Quando a gente foi fazer a primeira visita, um mês após a nova empresa assumir, foi um cenário desolador. A gente confessa que nós saímos de lá tristes. Falei, meu Deus do céu. Chegou no ponto, na realidade, que assim, teve que começar tão do zero mesmo, começou pela sondagem. Pela sondagem. Pela sondagem do terreno. A sondagem estava feita de forma errada. O início da obra estava feito errado. Entendeu? Então é como se fosse uma obra Nova. do zero. Do zero. Tudo que tinha lá, não tinha. Mesma coisa esses CIs, por exemplo, às vezes o pessoal diz, é só retomar a obra. Não é. Porque às vezes está tanto tempo que a estrutura, às vezes recuperar a estrutura era mais fácil derrubar tudo. Dependendo da obra, sim. Dependendo da obra, sim. Né? É mais fácil então fazer a coisa não é tão simples assim, né? Lógico, a culpa é de quem? A prefeitura não faz nada, não é bem assim. É só vivendo, você estando presente, você vê que as coisas são complicadas, são complexas, não são tão fáceis assim só de pra resolver. Gente ver, vou dar um exemplo separando do público e do privado, né? Da justiça, e eu não estou dizendo que está errado, mas a justiça ela tem alguns prazos e algumas coisas têm que ser feitas, e a agilidade da justiça ela também não é tão ágil assim, até por conta do volume que ele tem. Uma das piores profissões que eu acho é juiz, né? Porque ele nunca vê a quantidade de processo diminuir, ele só vê o monte aumentar, né? A mesma coisa o Ministério Público dentro das suas atividades. Mas vou dar um exemplo prático disso. Vamos olhar o prédio do América, do lado do Biergarten, né? Ou do lado da Tapioca. Quem é de Blumenau, andando no centro, vai identificar. Vai ver os que é em frente à Câmara Municipal de Blumenau. Isso. Há quantos anos isso está ali? Isso já deveria ter sido resolvido há muito tempo, né? E essa estrutura, ela não tem mais a mínima condição de estar em pé. Mas existem ainda recursos judiciais que estão sendo tomados que não dá essa decisão. E nós estamos falando de uma coisa privada. No público, às vezes, isso se multiplica. Porque o cuidado se multiplica, né? Para que a coisa seja feita da forma mais perfeita possível, para que não seja questionado depois. E uma empresa dessa, que abandonou alguma coisa assim, ela tem várias penalidades que ela tem que cumprir. E para chegar nessas várias penalidades, o contrapartida é que às vezes tu não consegue fazer com que o negócio seja ágil para retomar a obra. E aí o negócio vai ficando, a obra está lá parada, está no efeito das intempéries, está no efeito do tempo, e aí às vezes para recuperar é pior do que se demolisse tudo e começasse tudo de novo, né? Isso a gente sabe muito bem, né? Fazer uma reforma em casa é muito pior do que fazer uma obra, né? Nova, não é verdade? Normalmente foge do orçamento, né? Tem coisas que você descobre coisa nova. Esse é o caso, por exemplo, do Terminal Oeste mesmo, que ele partiu de 6 milhões na primeira licitação e foi para mais de 11 milhões na segunda licitação. Na segunda licitação. Muita coisa teve que ser refeita, né? Aí fala assim, mas pô, tá custando o dobro. Sim, mas por que tá custando o dobro? Né? Esse é o detalhe. Às vezes a gente diz assim, não, mas a licitação ela tem que ser feita porque tem que dar o menor preço. Tá? Nem sempre o menor preço é a melhor qualidade. Não é? E essa é a falha. Isso é o principal também que a gente sempre trabalha dentro dos processos de estruturação da licitação. Mas Marcelo, daí é um problema na lei. A nova lei está vindo para resolver isso. A nova lei, essa nova lei que deveria ter entrado em vigor agora em abril, ela foi prorrogada por mais um ano, né, para adequação das prefeituras e dos órgãos públicos para isso. Que daí isso foge a regra do... Aí foge, aí você vai poder contratar também tendo como mote a qualidade, não só o preço. Porque normalmente o que acontece, né? O menor preço, se a gente for fazer um levantamento, a gente vai ver que 80% ou mais até vai dar problema de obras. Então, no menor preço. Mas existem algumas coisas também que a gente precisa sempre ter muito, e a gente bate muito nisso ultimamente, dentro de obras é mais fácil das pessoas entenderem. Dentro de um processo de licitação de uma obra, o correto seria tu fazer. Primeiro, eu faço um estudo que a gente chama de plano diretor,
né? A prefeitura, com o Coplan, com a engenharia, faz um estudo daquilo que vai ser feito. E aí ele faz vamos chamar assim, de uma primeira licitação, que é o projeto preliminar, onde eu vou fazer sondagens, vou fazer levantamento planialtimétrico do terreno, vou ver todas as condições e faço o primeiro projeto arquitetônico. Fiz essa licitação, ok. Eu posso, na mesma licitação, além de fazer esse projeto arquitetônico que está aprovado, eu posso fazer os projetos estruturais e complementares, certo? Então eu venho com os projetos todos prontos. E aí, dentro desses projetos todos prontos, eu venho com os quantitativos, certo? Aí eu jogo isso para uma licitação para fazer obra. Eu tenho todos os quantitativos, tenho planilhas, tenho tudo, né? O que invariavelmente tem acontecido? Por conta de agilidade, por conta de tornar o processo mais rápido, se comem essas etapas, se botam tudo isso no mesmo, se faz um estudo inicial e se joga tudo isso numa mesma licitação, que daí depois ele vai dizer quantas sondagens eu vou fazer, o plano altimétrico, o estrutural, só se dão especificações gerais dos materiais que são feitos e tal. Isso é problema. Esse daqui é mais caro, esse primeiro processo que eu falei para ti. Ele é mais caro, só que ele é mais garantido, né? Eu te falo isso porque eu já tive empresas, já participei de licitações, era na área de ar-condicionado, e Banco do Brasil, Caixa Econômica fazia isso. Nós vínhamos com um projeto de quantitativo. Então, a forma era igualitária, basicamente para todos. Tinha diferença de produto, de marca de produto, alguma coisa assim, mas quantitativos e o que tinha que fazer era aquilo lá. E aí não tinha o recurso do aditivo, entendeu? Que isso é um outro negócio. Por conta desse processo muito ágil, eu tenho a abertura para aditivos possíveis. Não, aquele processo é aquilo ali. Eu quero fazer um aditivo? Tem que ter muita justificativa para fazer um aditivo, né? Então isso é que a gente precisa ter muita atenção quando está fazendo. E normalmente, por uma questão de recursos esparsos, se cortam algumas etapas para poder fazer isso. Só que no final das contas, essa emenda é pior que o soneto, né? Esse é o grande problema. O custo acaba sendo igual ou maior se tivesse feito. Invariavelmente é maior. Invariavelmente é maior. Esse caso do Terminal Oeste é típico, muito típico. Entendeu? Foi exatamente um processo desse tipo, que é feito desse tipo. Não estou botando responsabilidade de ninguém, mas não é anormal. É normal fazer isso. Até pelo volume de projetos, às vezes, e análises que a próprio Departamento de Engenharia da Prefeitura, da Secretaria de Obras, tem. A gente não pode pensar que essas pessoas elas estão lá com o tempo folgado. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Na realidade, eles têm um volume de trabalho absurdo. E eles são campeões realmente nisso que eles fazem, né? Mas por questões orçamentárias, né? Às vezes acontece isso. Puxa. Às vezes a gente pensa, mas aqueles caras não querem trabalhar, é tudo vadio. Não é isso, não. Eu convido para ir na prefeitura e ver os concursados e ver esse pessoal, os servidores. Eles são campeões, porque eles trabalham numa sistemática. Apesar da gente sempre achar que a máquina está muito inchada, quando a gente for ver nos concursados realmente, falta gente. E tem vamos dizer assim, existem desbalanceamentos importantes, né? Existem setores que precisariam ter mais e poderiam setores que poderiam ser mais otimizados, mas invariavelmente falta gente para trabalhar. E o volume é muito grande. A cidade de Blumenau é muito grande esse volume. Muita coisa, né? Nós somos 360 mil habitantes. Eu imagino, né, tudo que tem que ser feito. Por exemplo, esses 2 CIs, nós temos reformas, temos estrada. São mais de, hoje sendo tocadas em Blumenau, são mais de 150 obras. Aí vai coisa. Ponte, vai CI, vai reforma. É muita coisa. E aí você pega a equipe de engenharia ali, a Secretaria de Obras do município, tem engenheiro ali que está com 7, 8 obras, ele tem que fiscalizar 7, 8 obras. Né? Isso vamos dizer assim, é o que está com menor quantidade de obras ali. Né? Eu te falo com certeza absoluta que numa empresa privada não é assim. Uma empresa privada não é. Eu sei porque eu trabalhei muito com empresas de engenharia.
tu não coloca mais do que 4, 5 obras estourando em cima de um engenheiro. Com 5 obras ele tá maluco, né? E aqui na prefeitura, e detalhe, as obras elas não são perto, né? Elas não são perto. Elas são... E quando a gente fala em prefeitura, todo mundo pensa no prédio da prefeitura, né? E a prefeitura, na realidade, é a cidade de Blumenau. Então nós estamos falando de uma cidade. Não estamos falando da prefeitura especificamente. Que de um a outro extremo dá lá seus quase 40 quilômetros. Muito mais. Dá até no... não dá. Isso eu não sei quanto é que tem de área aqui, não, mas o Blumenau é grande. Sem contar que quando você não sobe, você está descendo, né? Blumenau tem isso. E o detalhe, e isso é interessante também a gente conversar, porque dentro do observatório, né? Mais especificamente voltando, não é porque a gente está querendo defender nem nada, muito pelo contrário, mas na realidade assim, hoje na estrutura que nós temos, que também é uma estrutura abaixo do enxuto, né? Nós conseguimos cobrir algo em torno de 80% das licitações de Blumenau, né? Sendo que nós fazemos acompanhamento de 80% de forma estatística, em valores, né? 80% de forma em valores. Mas acompanhar de ponta a ponta, nós conseguimos 30%. 30% nós conseguimos cobrir. Então, nós também temos que fazer uma seleção daquilo que nós realmente conseguimos acompanhar e que possa dar mais impacto dentro da própria cidade. Qual é o critério daí que vocês utilizam? O impacto, por exemplo, assim, educação. Vou te dar... tu tem alimentação escolar, isso é um impacto fantástico. Está no impacto na saúde e na qualidade de ensino que tu vai ter dentro da tua escola. Na própria Secretaria da Saúde, o atendimento nos postos de saúde, nos Estratégia de Saúde das Famílias, ESF, que o Mauro adora. É a tua área de atuação? Não, é que eu não sou da área da saúde. É que não são mais postos de saúde, agora a gente tem que chamar de ESF. Estratégia de Saúde da Família. Estratégia de Saúde Tenta da Família. falar esse nome, aí quando eu chego lá, eu falei, gente, para mim é posto. É postinho. É postinho. Tu vai no postinho, tu não vai no ESF. Postinho, não vou no ESF. Eu tenho dificuldade até para gravar essa... né? Então o cara que inventou isso, na realidade, não entende nada de saúde. Porque se entendesse, não ia inventar um nome desse. Mas se a gente for olhar como a população se reporta a isso. Postinho. Postinho. Então tem que usar o termo... É que nem a FAMOSC, né? Os mais antigos de Blumenau é a FAMOSC. Então, tanto que hoje, já um esclarecimento, não existe Parque Vila Germânica. A razão social continua sendo Proeb. Entendeu? Parque Vila Germânica é nome fantasia, só para o pessoal saber. Então a razão social é Proeb. Então quando falar Proeb, não tem problema, tá tudo certo. FAMOSC já é um pouco mais complicado. E assim, a gente já ali tá no jovem observatório, né? Essa sua preocupação, como é que a gente trabalha essas questões, né? Então hoje dentro do observatório nós temos 5 grupos temáticos. Nós temos o grupo Câmara, o grupo Educação, Saúde, obras e SAMAI. Tá? Se eu pegar essas 5 órgãos, essas 5 entidades, nós estamos falando de 80% dos recursos financeiros do município, nós estamos falando de 85% do pessoal da administração pública municipal. Da folha. Né? É uma folha, né? A gente está falando aí tal do diagrama de Pareto, né? Se você trabalhar com 20% das principais questões, você resolve 80% das demais demandas, né? Então, em cima disso, a gente trabalha essas questões. E dentro dessas questões, a gente elenca alguns subtítulos que têm um impacto muito grande. Um deles é a alimentação escolar, e nós estamos falando em termos de matrícula, são mais de 34 mil matrículas pessoas. Vamos botar porque tem inclusive a EJA também, que o próprio município. A EJA, para quem não sabe, que é a educação de jovens e adultos. Então, do município. Então fica a cargo também da Secretaria Municipal de Educação. Só um esclarecimento, o EJA em Blumenau nós temos 3 níveis. 3 níveis não, nós temos nós temos a EJA municipal, o estadual
e do Serviço Nacional de Assistência, do Serviço Nacional da Indústria, do Senai, do SESI, Serviço Social do Sistema SESI, S. no Sistema S. Em Blumenau nós temos 3. Então, assim, aí você pega a alimentação escolar. Na parte da saúde, a gente está, junto com a Secretaria de Saúde, a gente está implementando um checklist que envolve um levantamento de cada unidade de saúde hoje. Eu acho que são um total de 67 postos de saúde, mais 7 ambulatórios. Por aí. São os AGs, né, os ambulatórios gerais. São os maiores, né? São os maiores. Então, a gente está fazendo, criamos um checklist, ele está em fase de teste, e esse checklist ele aponta para algumas dificuldades, para alguns dados que aquele posto de saúde tem, e em cima desse levantamento, as informações que a gente vai colher, nós vamos tabular essas informações e vai servir para que a direção da Secretaria de Saúde possa tomar decisões assertivas em prol de uma saúde de qualidade. Então, é um dado novo, a gente está bolando, isso é fruto também não só das minhas observações, mas das observações não só do coordenador do posto de saúde ou do ambulatório, como também da própria direção da Secretaria de Saúde. Né? Então é interessante esse nosso trabalho, já que a gente comenta que é um trabalho parceiro, então a gente tem sempre essa preocupação de trabalhar essas questões ali lado a lado, né? Discutir essas questões, porque quer queira, quer não, isso se traduz numa melhor qualidade do serviço que deve ser prestado ou que será prestado. E não só na área da saúde, como também a gente trabalha isso dentro do próprio SAMAI, por exemplo, né? Também quando envolve essa área de obras também, a gente também tem um relatório, tem um checklist, e nesse relatório, nesse checklist, a gente também trabalha com algumas sugestões de melhorias, como fiscalizar uma obra, enfim, como aplicar determinado recurso, até mesmo como utilizar a mão de obra. E algumas coisas que a gente cobra também quando envolve visita ao canteiro de obras, que é essa parte de segurança, né? Que tem que estar balizado, ou tem que ter o EPI, né? Que às vezes o pessoal fica, não sei o quê, não usar capacete para quê? Se eu estou a céu aberto. Não, tem que usar o capacete, tem que usar a luva. Então, enfim, é interessante, está no contrato, ninguém inventa nada, a gente não inventa nada. É o que está na lei, é o que está no contrato. Então você tem que cumprir o que está na lei e o que está no contrato. Eu gosto muito, como eu sou da área de engenharia, né? Eu gosto muito desse negócio da parte do EPI, principalmente. Mas eu sempre gosto de utilizar o exemplo mais terrível de uma pessoa para usar EPI é o calceteiro, né? O cara que faz o paralelepípedo mesmo, né? Porque pelo EPI que ele tem que usar uma bota fechada com biqueira de aço, entendeu? Aí imagina esse cara trabalhando, botando o negócio abaixo de um sol de Blumenau no verão a uns 40 graus, né? Com areia por tudo que é lado, essa areia entrando pela bota. Aí o EPI, tu imagina ele terminar o dia com o pé esfolado, né? Mas é obrigado, porque e se ele der uma martelada, uma marretada na ponta do pé? Dançou. Se ele não tiver um equipamento adequado a ele, que ele sinta bem, o próprio rendimento do trabalho dentro da obra cai. Horrível. Então aumenta, né, a data e pode passar do prazo. Mais segurança, assim, acima de 2 metros, cinto de segurança. E isso é cultural também, tá? É cultural. Não é só na prefeitura, mas é cultural. É interessante no acompanhamento, nós falamos da alimentação, né? No acompanhamento, no caso, nós também desenvolvemos aí um checklist que estamos trabalhando, chegando a uma finalização, que vai ser um modelo, mas é um trabalho feito junto com o CAI, né? O Conselho de Alimentação Escolar aqui da CEMED, né? Do município. E assim, ele pega desde o início do processo, lá desde a licitação, a distribuição do alimento, todo o processo até chegar na criança. Então aí entra a questão de temperatura, a qualidade das frutas e verduras, como é que o alimento é cortado, tudo isso, como é que é incentivada a alimentação para a criança, né? Seguindo a questão do natural, né? Para ela não direcionar para
para fast foods em casa. Então se tenta se conscientizar a alimentação saudável. Então todo esse processo entra dentro do nosso checklist. A gente faz esse acompanhamento e isso segue desde lá da nível federal e vem até escalonando até o município que tem o seu programa de educação alimentar, né? Então é um negócio bem... Nós entramos até no nível de detalhe que até, por exemplo, a criança se alimenta na escola de colher. De colher. Né? De colher. Então, e a carne que ela está comendo? Ela tem que vir cortadinha. Tem que vir cortada. Entendeu? Até nesse nível nós chegamos. Entendeu? E também até o tamanho da colher, Até né? o tamanho Porque da dependendo colher, do tamanho da botar na colher, o local onde ela senta, aquela sala, o ambiente. o ambiente. Então, essas são as justificativas, mais ou menos, só para te dizer que parece muito abrangente, mas isso faz parte da fiscalização, da aplicação do recurso no cara que ganhou a licitação. Então é isso que a gente faz. O que vai causar impacto? Esse impacto da alimentação, esse impacto do posto de saúde. O SAMAI, por exemplo. O SAMAI, se ele não prestar um serviço de forma adequada, ele pode gerar uma pandemia na cidade. Né? Se ele não tiver esse serviço bem aplicado. Né? Então hoje o SAMAI, inclusive, ele não é só responsável pelo fornecimento das águas, né, para beber, mas ele também é responsável via BRK pelo controle de captação e tratamento das águas servidas, né? Então isso tem que estar muito bem. Então são instituições muito grandes. Então por isso que a gente fez essa especificamente no nosso município. SAMAI, que é uma autarquia, mas está ali. Saúde, que é toda a parte da Secretaria de Saúde. Educação, obras, né? Que é fundamental. Né? Oi? E a Câmara. E a Câmara, que é o poder Legislativo. Né? A Câmara é muito menos volume em termos de licitações, mas ela é muito estratégica na parte de aprovação de leis e dos processos internos. Né? Vocês falam desses 5 grupos pilares, de trabalho, digamos, né? Isso é adaptado, o observatório adapta conforme a realidade do município. Sim. Né? Porque como existe o nacional, né? O Observatório Nacional, que vocês acabam... ele tem uma padronização quanto a alguns processos, né? Nós temos eixos que nós temos que lidar, né? Um eixo de prestação de contas, de formação, de transparência, de gestão, controle, de gestão, educação. Né? Nós temos esses eixos que nós temos que participar, que tem que ter, e aí teoricamente. eles passam por esses 5... A forma que tu vais fazer isso, na realidade, esse nosso dos grupos de trabalho é um dos eixos que a gente trabalha na parte do acompanhamento de licitações. Nós temos uma parte, depois nós podemos falar, que é a parte de formação da cidadania, que daí vem treinamento, programa de observador social mirim, parcerias, as palestras de cidadania, a formação de novos voluntários, o incentivo à participação das micro e pequenas empresas nos processos licitatórios dentro do município, que isso é um outro negócio também que a gente tem que ver. E uma das coisas bastante importantes que a gente tem é as audiências quadrimestrais de prestação de contas da Prefeitura e da Câmara. Né? E essas audiências são públicas. São públicas. E ali é o momento também das pessoas irem e argumentarem o que está acontecendo na prefeitura, por que está gastando dinheiro daquela forma, onde é que vem, do que vai, como é que é o endividamento da prefeitura, quanto que tem de recurso captado lá no bendito do FUNPLATA, BRDE, governo federal, Plano 1000 e por aí afora, né? Isso tudo também está sob a coordenação em que nós temos que fazer essa abrangência. Existem municípios que não trabalham nessa sistemática com grupos de trabalho, mas trabalham com grupos temáticos mesmo, com áreas mais, vamos chamar assim, áreas maiores. Até porque as divisões nos municípios às vezes não são tão idênticas, né? E até por conta de perna também, né? Que eu posso te dizer assim que hoje dentro do Observatório Social nós temos 3 pessoas remuneradas que eu considero que são abnegados dentro da instituição, né? Vou te falar que realmente que pelo salário que eles ganham eu nem sairia do reino, né? Mas assim, são abnegados, não tem horário, não tem dia da semana, né? Não tem previsibilidade de trabalho, é um desafio praticamente todo dia, pode aparecer, é uma caixa de Pandora, né? Tu abre e aparece alguma coisa, né? Pode aparecer.
E assim, mas é gratificante naqueles resultados que a gente vê. A gente recebe muitas críticas, como toda instituição, né? Mas eu posso te dizer que hoje o trabalho que está sendo feito em Blumenau, e poucas pessoas conhecem, porque o nosso trabalho, que nem eu falo, Mauro, é silencioso mesmo. Ele tem que ser silencioso, né? Porque nós não queremos mídia, não precisamos de mídia, né? Não precisamos ser midiáticos. Não é o objetivo. Não é o objetivo. O nosso objetivo é fazer com que os recursos sejam bem aplicados no município, né? E isso hoje eu acho que nós estamos conseguindo fazer de uma maneira muito, muito interessante, muito importante, né? Isso é que é o legal. Legal. Isso que é bacana. Vamos lá, o que mais nós temos em relação aos projetos? Você citou um ali que é a Menina dos Olhos. A minha aí, Menina pelo dos que eu Olhos. entendo, né? Antes eu vou fazer um... Como é que é? Eu vou fazer um desvio. Tá um bom, desvio, vamos lá. que nem a gente fazia quando subia o Spitzka, a gente entrava num desvio. Andava 8 km a mais e depois voltava para ter andado 100 metros. Mas vamos lá. Nós temos algumas coisas, que nem o Mauro falou. Primeiro, essa parte dos checklists dentro da Secretaria de Saúde, que ficou um trabalho muito bonito. Ele vai dar uma quantidade de informações e uma quantidade de indicadores de desempenho para a prefeitura que são essenciais, né? Isso é um negócio que a gente trabalha muito também na estruturação de sistemas de indicadores para que a prefeitura tenha, e para a Câmara também tenha, elementos suficientes para fazer análises de desempenho, né, dentro da própria prefeitura, e isso para dentro até do portal da transparência, para o munícipe ter esse controle. Junto com isso, eu já propus uma vez, mas ainda não foi mais para frente, mas nós temos a ideia, eu tenho a ideia de fazer um cadastro único dentro da cidade de Blumenau, integrando escolas e postos de saúde. Né? Por quê? Porque existe uma mobilidade muito grande dentro de Blumenau, em que às vezes tu tem uma impressão que tu tens uma evasão escolar na cidade, só que essa criança ele simplesmente saiu de um bairro e foi para outro. Só que essa informação hoje não vem junto com ele. Né? E às vezes ele está aqui ainda, ele não está desfeita a matrícula dele aqui, não está desfeito o vínculo dele aqui, mas a família está nesse outro bairro e já está vinculada no posto de saúde. Né? Então a busca ativa de alunos que se evadem da escola, essa busca ativa ela tem que ser feita pela direção da escola, pelo conselho tutelar e por aí fora. Se nós tivermos esse cadastro único e essa integração desse cadastro, quem pode fazer essa busca ativa e vai ser muito mais fácil e ela vai ser proativa é o agente de saúde. Porque o agente de saúde está na comunidade. Ele está todo dia encontrando. Mas eu vou botar mais uma função para o agente de saúde? Não. É que ele vai identificar aquela pessoa que está lá, vai entrar no cadastro e está tudo resolvido. Algo Entendeu? que ele já faz, na verdade, Algo só que ele que já vai faz. otimizar Exatamente. informação. Então eu tenho uma localização mais fácil. Isso é uma integração de sistema. Imagino que não deva ser muito difícil de fazer, mas precisa uma conversa entre a Secretaria de Saúde e a Secretaria de Educação. Por questões de prioridade, não foi feito ainda. Porque né, teve mais problema na época da pandemia e por aí afora, mas não tem problema. No Fórum Municipal de Educação, nós fazemos o acompanhamento de todo o Plano Municipal de Educação. Né? Então é um projeto que a gente trabalha junto com a própria Secretaria de Educação. De tempos em tempos tu tem que fazer a revisão, mandar isso para a Câmara de Vereadores. A Câmara de Vereadores aprova, isso é mandado para o MEC. O MEC garante com essa revisão aprovada. O MEC garante a continuidade dos recursos do Fundeb para o município. Né? Então isso é importante também que seja feito. Dentro das obras, que nem o Mauro falou também, a parte de checklist são feitos. Agora vamos lá para a Menina dos Olhos. Né? O programa Observador Social Mirim. Esse programa, ele... eu tenho dados que a origem dele é de Brusque. Né? Pelo Observatório de Brusque. Pelo Observatório de Brusque, que começou em Brusque. Brusque atende a região de Nova Trento, Guabiruba e Brusque. São 3 municípios que atendem. Então, no final das contas, o volume de estudantes é basicamente o mesmo. Ele é um programa de formação de cidadania. Né? Nós estamos formando a nossa geração futura. Dentro de Blumenau, ele está dentro do programa de educação fiscal, que está incluso na
na grade de conteúdos, nas linhas de conhecimento, dentro do ensino fundamental 1, em Blumenau, então ele pode ser feito no 4º ou 5º ano. Especificamente em Blumenau é feito nos 4º anos. A rede, ela tem em torno de 2.200 alunos nos 4º anos da cidade de Blumenau, a rede pública. Né? Se nós colocarmos a estadual e a privada, nós chegamos perto de... Nós devemos chegar perto de 3.000 crianças, mais ou menos, se não mais. Né? E esse programa, ele é um programa de 4 horas, né, de duração, totalmente lúdico, onde nessa primeira fase ele repassa informações de cidadania para a criança. Separação de poderes, o que faz cada poder, poder executivo, poder legislativo, poder judiciário, com um enfoque maior no poder executivo e no poder legislativo, ou seja, Câmara de Vereadores e Prefeitura de Blumenau. Onde o que é, onde fica, o que faz, qual é o objetivo. Depois também tu tens toda a parte da cidadania mesmo, na parte de produtos piratas, formação de preço, impostos, compras, conhecimentos. O que eu estou esquecendo, Mauro? Toda essa parte da cidadania para fazer aquilo. Como é importante tu colocar recursos da melhor forma e da forma correta dentro do teu município. Da onde vem o recurso? Principalmente aquele negócio assim, ó. Tô fazendo negócio por favor, pirataria, né? Isso é um negócio que a gente pega que é cultural dentro da nossa sociedade, né? Quem nunca foi num camelódromo e comprou alguma coisa do Paraguai, né? Que eu chamo dos executivos da fronteira, né? Que nunca comprou um negócio do Paraguai e que, sem perceber, tu deixou de pagar impostos e esses impostos deixaram de ser aplicados no teu município. Aí todo mundo vai dizer assim, mas esse governo, o governo rouba demais, recolhe muito, mas não coloca os nossos impostos. Sim, por quê? Um dos maiores culpados somos nós mesmos. Né? Porque nós não fazemos essa fiscalização enquanto cidadãos. Eu não pego uma nota fiscal, né? Se a gente fosse ver de verdade, se eu for num barzinho e comprar uma água mineral, eu deveria exigir a retirada do cupom fiscal. Né? Porque se eu não exigir isso, com certeza absoluta, pode haver a possibilidade no final esse produto não ter sido declarado. Né? E aí não tem o recolhimento de impostos. Existe problema na parte da distribuição? Existe, sim. Só que nós precisamos começar a pensar isso dentro do nosso município. E isso é que nós queremos com as nossas crianças. Né? Isso é um programa de formação de médio para longo prazo. Porque isso aqui eu estou mudando cultura. E mudar cultura é complicado. A gente sabe disso. Mudar cultura é complicado. Por isso que nós, eu e o Mauro, principalmente, nós estamos com o programa, com a segunda parte, embrionária ainda, mas a ideia é voltar, depois do 4º ano, voltar aqui no 8º ou no 9º ano, que ele está no ensino fundamental 2, está terminando, só que ele já tem uma consciência maior, porque ele já está com 13, 14 anos, em que esse estudante, ele realmente vire um observador dentro da comunidade onde ele está inserido. A primeira comunidade que ele está inserido, a escola. A segunda comunidade que ele está inserido, o centro social onde ele faz parte. Né? A terceira comunidade, o bairro onde ele está inserido. Então, ele pode começar a trabalhar nessa sistemática de trabalho voluntário. Isso é uma outra coisa que a gente também quer difundir a cultura do trabalho voluntário dentro do brasileiro, dentro da nossa comunidade. Nós não temos essa cultura. Né? Nós somos bons de reclamar, mas nós não somos bons de agir. Né? Infelizmente. Mas o trabalho do trabalho voluntário é muito importante. Qualquer um de nós pode ser um observador. Qualquer um de nós pode estar trabalhando pela nossa comunidade. Que sonho seria, por exemplo, se eu não precisasse sair daqui hoje, ou o Mauro sair daqui hoje, e lá na Itopava Central para fiscalizar um CI. Né? Ou para observar a obra do CI. Eu tenho um voluntário lá, eu mando o checklist, ele vai lá e faz essa observação e manda o relatório para nós. Pronto, acabou. Meu pior trabalho está feito, porque depois a análise do relatório a gente faz. Entendeu? A gente faz. Mas às vezes esse deslocamento, esse tempo que a gente tem que ir lá para ver as coisas, isso é complicado. A gente precisa de mão de obra para isso. Né? E a gente às vezes precisa de mão de obra para fazer as coisas. Então, esse programa do Observador Social Mirim é tentar começar a mudar essa cultura. E essa cultura, ela é difícil porque essa criança vai sair daqui, vai para casa dele,
aonde eu tenho pais que ainda pensam de uma forma que não é a forma mais correta. E aí nós temos outro trabalho, que é o trabalho da disseminação da cultura, do correto, do certo, em palestras e essas coisas. Mas o que eu mais gosto é trabalhar nessa criançada, porque é fácil botar isso na cabeça deles, né? Eles querem fazer isso, eles querem o correto. Até um negócio interessante que hoje essa piazada está muito mais crítica realmente. Então é satisfatório ver isso e como eles se empolgam no fazer isso. Então eles têm atividades lúdicas, é muito ágil, muito dinâmico. No final eles recebem o certificado de observador social mirim, eles recebem a lupinha do observador, né? E tiram fotos. Então assim, esse acompanhamento que é muito interessante, muito bacana. O problema é que sai dinheiro, né? E a gente precisa de voluntários para fazer a aplicação disso também. Hoje nós temos um grande parceiro dentro da nossa região, que é a ANVI, Associação dos Municípios do Vale Europeu, que pegou para si toda a parte de produção de material. Sim. Né? Toda a parte de produção de material impresso, adesivos, que é tudo utilizado dentro do projeto, né? A ANVI puxou para si e faz a produção disso para Blumenau, para Pomerode, para Timbó e Indaial. Né? Né? E depois e Brusque também. Brusque também faz parte. Não é do Vale Europeu, mas também tem esses materiais produzidos. E quando entrar, provavelmente no ano que vem, Gaspar, também para Gaspar também vai ser feita essa produção de material. Então é um custo que já diminuiu bastante. Financeiro, né? Um custo financeiro que diminuiu. Só que eu preciso de voluntários para fazer isso. E esses voluntários... mas eu preciso ser professor? Não. Tu vai receber uma capacitação, tu precisa ter tempo para fazer isso ou de manhã ou à tarde. Por quê? Porque as nossas crianças estão na escola de manhã ou à tarde, né? E são de 4º ano, então precisa gostar de criança ativa, né? Sim. Principalmente ativa, porque nessa idade eles não têm bateria, né? Eles têm uma Duracell que Jesus do céu, né? Mas nós também precisamos de recurso financeiro complementar, porque nós ressarcimos essas despesas para o voluntário, né? Nós temos despesa de alimentação, tem despesa de deslocamento, tem uma remuneração para que ele possa fazer esse programa. E eu preciso desses apoiadores financeiros também. Mas o voluntário, que é o apoiador, vamos chamar assim, econômico, esse é muito importante para nós também. Então, se tu estás ouvindo, estás assistindo, és um professor aposentado, és uma pessoa que está aposentada, que gosta de crianças, que gosta de trabalhar numa sala de aula, gosta de trabalhar com atividade, já está convidado para trabalhar, para fazer parte do Observador Social Mirim. Que esse ano, que está começando agora em final de maio, né? Final de maio, a primeira turma, nós estamos um pouco atrasados já. A ideia é atingir mais de 2.200 crianças da rede municipal, né? Esqueci alguma coisa? Além dessas pessoas citadas, né, cidadão que possam ajudar, mas empresários que queiram, eu não tenho tempo para ajudar a participar, mas eu sou empresário, eu tenho empresa, eu quero ajudar o observatório nesse sentido, né, de contribuir para o Observatório Social Mirim. Estamos à disposição, pode procurar, né, a Osblu para a gente, nesse sentido, trabalhar que funcione uma coisa adequada aí para a gente, né? Se ele puder ceder, por exemplo, ele pode ceder hoje, um funcionário, né? Esse funcionário vai poder fazer, sei lá, umas 2 turmas por mês. Não tem problema. Hoje nós temos entidades como a CIB, a IANV, a AMP, a CINV, CDL, o Centro Empresarial de Blumenau, temos a Intersindical, Contabilidade Pontual, temos a SOMAR, né, a Sociedade Maçônica Regional, que ajuda, a CIMEB também nos ajuda. São várias entidades que trabalham conjuntamente em apoio ao Observatório Social de Blumenau. E quem quiser pode nos procurar, porque os nossos projetos são bastante gratificantes, tem um retorno para a sociedade muito grande. Interessante. Uma observação. Tu viu que Blumenau, dentro da manutenção do Observatório Social de Blumenau, os apoiadores financeiros praticamente todos são entidades, né? Nós praticamente não temos empresas em Blumenau fazendo esse apoio. Brusque, exatamente o contrário. É mesmo? Exatamente o contrário. Exatamente. Gaspar, está se desenhando exatamente o contrário.
Também, mas... Blumenau, a gente não tem empresa. E empresas, quer dizer, temos a Unimed, por exemplo, é um grande parceiro. A Viacred é um grande parceiro, né? A Rádio Mix, tu me permite, é um grande parceiro na parte da divulgação. A Contabilidade Pontual, que nem ele falou, né? Servimed. A Viacred, a Servimed, Unicred. a Viacred, Unimed, a Unicred. Nós temos algumas lojas maçônicas também que contribuem. Além da Somar, tem algumas lojas maçônicas também que contribuem. Agora, empresa tirando essas poucas que eu citei. As grandes, nenhuma de Blumenau faz isso. Esses dias eu fui numa... Eu vou até me permitir pedir perdão para o pessoal do CIMEB, mas eu fiz essa provocação dentro do CIMEB, né? Eu perguntei dentro do CIMEB assim, quantas empresas são associadas ao CIMEB de Blumenau, né? Ele falou para mim assim, 230. Aí eu falei para ele assim, quanto de estouro no caixa dessas empresas vai fazer R$100 por mês? É só fazer a conta. Se eu tenho 230 empresas me dando R$100 por mês, eu tenho R$23 mil em receita. Isso mais do que dobra a receita que eu tenho hoje. Isso mais do que triplica a capacidade que eu tenho hoje de atender. R$100. R$100. Então, se uma empresa, não estou dizendo, o CIMEB ele contribui enquanto entidade. Sim. E eu acho perfeito, né? Ótimo, maravilhoso. Mas se cada uma dessas empresas pudesse me dar R$100, cada uma só, R$100, olha só quanto é que eu poderia fazer pelo município, né? E isso é muito importante para nós, muito importante. Às vezes os caras dizem, mas eu não tenho dinheiro, mas eu não preciso de grande quantidade. Eu preciso que tu me dê R$100 é o quê? É 2 almoços no final de semana, né? É um casal almoçando no final de semana? É isso. E eu preciso disso para poder cuidar de um orçamento de 3 bilhões e 300 milhões de reais, que é o orçamento de Blumenau, né? Se tu me der R$100, eu começo a fazer isso. Simples, né? É tão pouco. Então, assim, quem não quer ser voluntário, não precisa. Me dá o teu dinheiro. Com 23 mil, eu contrato. Seja voluntário financeiro. Eu contrato. Mas quer ser voluntário e trabalhar pelo teu município, pelo engrandecimento do teu município. Eu quero fazer alguma coisa pelo meu município. Vem trabalhar com a gente. Ser voluntário. Tu vai ver o quanto o teu município precisa de ti. Agora vamos lembrar a questão de quem... Né, se alguém tem interesse em participar do observatório, né, tem alguns requisitos que ele precisa atender. Sim. Né? Vamos relembrar que não são eles, muitos. Então. Não são muitos, mas é importante. O principal deles não pode ser filiado a partido político, né? É o principal de todos eles. O segundo, ter vontade de trabalhar como voluntário. E ter a possibilidade de me disponibilizar 4 horas por mês. 4 horas mensais. Eu vou ser um pouco mais duro. 8 horas mensais, 2 horas por semana, que não precisa ser fora da sua casa. Pode ser em casa, inclusive. Pode ser um trabalho, que nem o Glenn falou, de manhã, que ele vai ver a parte de licitações que estão saindo ou não estão saindo, em que processo está e como está. Às vezes analisar uma licitação. Mas eu preciso ter uma formação específica? Não. Na realidade... Eu até diria assim, saber ler e escrever, saber uma interpretação de texto, ou às vezes até não. Porque às vezes eu posso dizer assim, vem cá, eu preciso de um voluntário para ir dar uma olhada como é que está a alimentação na escola do teu filho. Entendeu? Mas sem a paixão de que é o teu filho, né? O que uma pessoa precisa ter? Precisa ter só vontade de dizer assim, se eu chegar ali e tiver aquele cardápio e tá preparado daquele jeito, eu daria para o meu filho ou eu daria para alguma outra pessoa? Não. Então, peraí, tem o problema. Entendeu? Acabou o problema do voluntariado. Porque daí ele já passa para nós e nós fazemos todo o resto. E assim, hoje em dia com o Google não tem dificuldade, né? Você chega lá, primeira pergunta eu vou cuidar de uma licitação. Você pergunta lá no Google o que é um processo licitatório. Como deve ser um processo licitatório no Brasil? Qual a lei que... Aí ele começa. O que tem que constar num processo licitatório? Tem que constar
data de publicação do documento tal, documento da empresa, tudo isso hoje. Então ele seguindo isso ali, vendo as leis atualizadas, porque as leis sempre saem uma lei, ela sempre tem uma atualização. Então ele fazendo esse acompanhamento, seguindo uma regrinha, ele consegue sozinho verificar e encontrar o erro. Poxa, mas calma aí, tá faltando tal documento dessa sessão. Ele sempre vai estar acompanhado. Vai. Né? Aí ele vai perguntar para nós. E a gente vai orientar. Então, basicamente é isso que a gente ter esse tempo livre. Só. Né? Vontade. Eu preciso ter vontade. É o ingrediente principal, né? Nós vontade. Nós temos uma voluntária que eu tô achando que essa é uma voluntária animada mesmo. A Andréia, né? Que muitas vezes, tipo essas assembleias públicas, né? Pessoas vão lá, aí elas assistem. Não, tá errado isso, tá errado aquilo. Aí ela vai lá no Facebook e fica comentando. Isso não ajuda em nada. Não resolve nada pro município, ou seja, para a sociedade. Agora, se ela vai lá, assiste, ou ela é voluntária, vamos dizer, do próprio OSBlu, poxa, ela vai chegar, ela vai procurar, vai se inteirar da lei e tal. Não, realmente tem um erro aqui. O que vocês acham, pessoal do OSBlu? Olha, realmente isso aqui podemos analisar melhor. Vamos encaminhar para quem é de direito, né? Para fazer uma análise melhor, para ter um retorno. Então esse é o trabalho. Não adianta você participar de audiências públicas para jogar para um Facebook, para um Instagram. WhatsApp. Não vai resolver, só vai piorar a situação, né? Então temos que ir dentro da legalidade. Quase participação do cidadão, como cidadão, né? E a crítica pela crítica não leva a nada. Não leva a nada. Você tem que estar fundamentado, né? E procurar sempre o contraponto, né? Você levanta aquilo que tem que ser levantado, questiona, tem que fundamentar esse questionamento, aguardar esse retorno e aí iniciar as tratativas, a discussão. E a lei de acesso à informação, ela nos ampara o cidadão, né? Então, se eu tiver necessidade de ter maiores detalhes sobre, seja aquele processo licitatório, ou seja, qualquer tipo de ação aí por parte do município, eu tenho como solicitar aquela informação e, em cima daquela informação, fazer uma análise e pedir os contrapontos. E aí, em cima disso, né, vamos dizer assim, solicitar aquilo que tem que ser solicitado, mas dentro dos trâmites legais. Então, às vezes, nos falta isso, né? Eu quero participar, eu quero atuar de uma forma mais proativa. Como é que eu faço? Eu acho que talvez o maior problema do voluntário, principalmente quando envolve a área pública, né, a administração pública, talvez seja isso, né? Como é que eu posso atuar nessa área de uma maneira positiva ou de uma maneira propositiva, né? De uma maneira que lá na frente todos ganhem, não só o cidadão, como também a própria administração pública. A administração pública, ela é complexa, eu costumo dizer que parece um grande elefante, né? Então, quando o elefante espirra, até chegar na cauda, leva um tempo. Ele é enorme. É um naviozão, né? É um navio. Então, assim, não é da noite para o dia que você vai mudar algo. E leva tempo. O exemplo foi das obras que eu comentei aqui. Obras que estão paralisadas, mas aí o cara fala, mas o município não fez nada. Não é bem assim. Aí tem leis, tem normas, tem diretrizes, tem uma série de coisas que às vezes atrapalham o andamento do serviço. E o importante é que as pessoas elas tenham consciência assim, mas eu não posso fazer muito. Não. Tu pode fazer muito. Já está fazendo. Já está fazendo e pode fazer muito mais. Né? Participar da tua comunidade, dentro da associação de moradores, as próprias associações de moradores se mobilizarem e poderem participar junto com o observatório. A gente não vai mais perto porque a gente realmente não tem condição física de fazer isso. Então, assim, seria demais, importante demais, das associações de moradores que estão ouvindo e tal, que venham trabalhar com a gente. Só que sempre com alerta, não existe viés político, né? Se nós sentirmos viés político, esse trabalho junto com essas pessoas será paralisado. Nós procuraremos fazer de outra forma, porque nós não temos cor partidária, nós não temos
se é de esquerda, se é de direita, se é de centro, se é partido A, partido B, partido C. O nosso partido, vamos chamar assim, é o município de Blumenau. Nós precisamos que os investimentos que sejam feitos, os gastos que sejam feitos em Blumenau é para a qualidade de vida do blumenauense e da melhor forma da aplicação desse recurso. Né? Isso é o mais importante. Então, assim, há assuntos que são bastante polêmicos, né, que podem suscitar algumas coisas. Por exemplo, 13º de vereadores, né, que foi o último assunto que foi muito comentado e tal, não sei o quê. Qual é a ilegalidade que existe na proposição do 13º para vereadores? Nenhuma. Não existe nenhuma ilegalidade. Algumas pessoas podem questionar se isso é moral ou imoral. Mas como eu estava te falando em off antes, para algumas pode ser imoral e para algumas não. Né? E isso não é papel do observatório fazer essa análise se tem moralidade, se é moral ou não é moral nessa forma dentro da legalidade. É legal. Aí vem a justificativa para isso, né? Exatamente. Então, assim, eu tenho decisão do STF, eu tenho jurisprudência, eu tenho tudo. É uma opção deles. A única coisa que eu posso questionar é: está dentro do orçamento ou não está dentro do orçamento? Né? Se está dentro do orçamento, ok. Não está dentro do orçamento, da onde vem esse dinheiro? Como é que vai ser feita essa verba complementar? Para não sair da legalidade. Né? Mesmo caso da construção vamos de novo na Câmara de Vereadores, né? Mas na construção da nova sede da Câmara, né? O que tem de ilegalidade até esse momento? Nada. Não tem nada de ilegal. Pode ter alguma coisa, mas para que precisa, por que não precisa? Isso é uma questão pessoal de fórum íntimo de cada um. Na realidade, nós, enquanto observatório, eu não tenho nada para declarar sobre isso. As entidades que nos apoiam, entendeu? Essas, se elas tiverem alguma coisa para declarar, elas declaram fora do ambiente do observatório, como entidades. Né? Mas na análise que nós fizemos até agora, com todo o material que foi nos fornecido e foi muito rapidamente e de forma muito ágil fornecido pela Câmara Municipal de Vereadores, inclusive nos demonstrou que o início do processo nem era da Câmara. O início do processo foi com a Prefeitura. Né? E o processo está na Prefeitura? Está na Prefeitura ainda. Ele não veio para a Câmara ainda não está. A única coisa que a Câmara tem feito até agora é um estudo preliminar, e aquele negócio que eu te falei que a gente chama de plano diretor, de aonde vai ser colocado, qual vai ser o tamanho, como é que vai ser. Só. Entendeu? É um estudo preliminar. E agora, indo para frente e vindo toda a parte aí vai se começar a falar sobre integração no lado histórico, como é que vai ser feito os recursos de rio, sondagens, né? Aí vai a parte mais técnica, entendeu? Mas até agora, nada de legal. É uma coisa que as pessoas dizem, puxa, mas é um problema? Não me diz respeito, eu, Marcelo, enquanto presidente do observatório, eu não faz parte do observatório dizer a minha opinião pessoal do que eu acho ou não acho sobre a construção da nova Câmara, entendeu? Da nova sede da nova Câmara, a sistemática de construção ou nada. A mesma coisa das reformas ou da BRK, por exemplo, né? Do serviço de esgoto, né? Nós estamos dentro da parte, já fizemos vários questionamentos com relação a contrato, com cumprimento de prazos, qualidade. Isso está tudo dentro do processo, dentro do SAMAI. Poderia andar mais rápido? Talvez sim, talvez não. Tudo depende do cuidado que vai estar sendo feito para fazer essa análise. Mas nós estamos ali junto, né? Olhando para ver o que está acontecendo. Né? Já pedimos, inclusive, para o presidente do SAMAI um olhar mais crítico com relação a isso, porque a gente sabe, eles também sabem, que alguns prazos não estão sendo cumpridos. Né? Agora, por que esses prazos não estão sendo cumpridos? Vamos ver se as justificativas são adequadas. Né? Então isso é o principal. Então, quero trabalhar de voluntário. Questionador, beleza. Proativo,
Preciso. Não ter partido político? Não tenho. Tua preferência pessoal do partido, não é que eu não posso defender uma... Pode, mas a tua preferência pessoal politicamente não me interessa. Não pode interferir no teu trabalho. Não posso levar o meu pessoal para dentro daquilo que eu estou vendo dentro É que senão acaba sendo aquilo lá no comecinho que a gente falou, que até acho que na gravação a gente não colocou, que eu até esqueci de perguntar, que é a relação do observatório com o poder público. Que no primeiro momento assim, podia parecer uma caça às bruxas. Quando envolve a questão política, né, de algum observador, aí sim pode ter essa conotação de vou achar uma coisa. E eu vou te falar que o assédio é grande. Tá? Os partidos políticos adorariam poder atuar mais diretamente dentro do observatório, mas isso é um negócio que nós levamos a ferro e fogo. Sim. A ferro e fogo mesmo, tanto que nos próprios grupos de presidentes de observatório que eu faço parte, eu faço parte do grupo de presidentes de observatório do estado e do Brasil, né? E às vezes existe um ou outro presidente que, né? E aí na hora já é cortado, porque às vezes ele vai tentar se empolgar ou manda uma mensagem que ela fica meio atravessada, tipo apoiando esse governador ou apoiando aquele prefeito, então fica meio esquisita, né? A gente já corta na hora. Isso já corta, porque não dá. Não combina. Não. E mesmo o próprio prefeito Mário sabe disso, o próprio presidente da Câmara também, o Almir Vieira sabe disso também, né? Na realidade, nós somos apoiadores, nós somos parceiros, mas nós não somos aqueles que vão referendar o trabalho que eles estão fazendo. O trabalho que eles estão fazendo é o trabalho deles, e se está correto, ok, está correto. Não está correto, eu também falo. Tanto que assim, se nós tivermos que discutir alguma coisa, não discutimos, não tem problema, né? E não é nada pessoal, né? E não é nada pessoal. Conheço os dois, gozo muito da simpatia por eles, mas não quer dizer que se eles fizerem alguma coisa errada, né, não vão estar sujeitos à nossa... Vem cá, me explica isso daqui um pouquinho mais direito, né? É isso aí. Que legal. Uau, né? Muita coisa. Eu acho que é muito importante a gente trazer essa fala do Observatório Social, até para que as pessoas conheçam o trabalho, conheçam que existe e ele atua de forma silenciosa, mas está trabalhando, né? Muito. E talvez muitas coisas, né, do que já foi feito pelo Observatório, não só agora na gestão de vocês, mas já do passado, foram melhorias que a gente sente e tem hoje na cidade, mas que talvez nem se dê conta que foi por conta de uma observação feita pelo a partir observatório. do observatório lá atrás. Até exemplo. pela questão que vocês não têm essa proposta também de isso aqui, né, a visibilidade ou a publicidade, né, ganhar louros por conta de uma e outra situação, né? É verdade. Na realidade, assim, a gente sempre diz que em termos nos últimos 4 anos de ação direta mesmo do observatório, nós tivemos podemos dizer que nós geramos uma economia de mais de 10 milhões de reais para o município. De forma indireta, perto dos seus 150 milhões de reais de economia direta para o município, né? Isso sem algumas coisas que antes de ser gasto já foi questionado. Um exemplo típico é a parte dos pontos de ônibus, né? O projeto dos pontos de ônibus de Blumenau foi um caso típico de atuação direta do Observatório Municipal de Blumenau, do Observatório Social de Blumenau. Os pontos de ônibus saíram, se eu não me engano, de 40 e poucos mil reais cada um, é isso? Eu sei que no total estava previsto, acho que 3 milhões de reais, 117 ou 120 pontos de ônibus,
Aí foi para 1.500.000 reais, se não me falha a memória. Isso, ou até menos. Enfim, tinha ponto, o ponto, estava na faixa, acho que era 39.000 reais. Isso. Sairia um ponto. Por ponto de ônibus. Por ponto. E aí ele passou a sair, acho que 17 mil, alguma reais, coisa assim. isso aí. Que agora eu não me lembro os números, mas foi uma redução de mais de 50%. Mais de 50%. Né? Isso é ação direta que não foi gasto. Na realidade, morreu na... E diga-se de passagem que contou também com o reconhecimento do próprio poder público, né? Porque ele poderia simplesmente falar assim, não, é isso aqui mesmo e pronto, e está resolvido. E não foi. Não foi. Né? Pelo contrário. Né? Atenderam aí ao nosso chamamento, né? A nossa solicitação. O Observatório tem 11 anos de existência, né? Mas, assim, de atuação bastante... forte dentro do município. Eu acho que nesses últimos 5, 6 anos, eu acho que ela ficou muito mais forte, né? Vem se fortalecendo. Hoje é o único observatório no Brasil, isso é outra coisa importante para a gente falar, é o único observatório no Brasil que tem uma agenda permanente com a prefeitura e uma agenda permanente com a Câmara. Então a gente se reúne periodicamente. No caso da prefeitura, mensalmente, a gente se reúne com a Controladoria Geral do município para discutir os assuntos inerentes às pautas que a gente tem. E na Câmara de Vereadores a gente está se reunindo trimestralmente também para discutir essas pautas, porque o volume da Câmara é menor, né? Mas é o único observatório que eu tenho notícia no Brasil que tem agenda permanente com os dois poderes. Né? Então a gente tem comunicação direta com os dois poderes. Eu acho muito importante, e isso é importante também dizer, que o acesso das direções dessas instituições, no caso da prefeitura, o prefeito, e no caso da Câmara, o presidente da Câmara, é muito importante para que isso aconteça, né? Porque eles dão essa acessibilidade para nós, mesmo que a gente tenha divergências de opiniões, mas isso é o mais importante, que na realidade todos estão para construir o melhor para o município. E um fato que eu gosto muito de dizer, e que aconteceu esse ano, e que eu fiquei extremamente surpreso também, não surpreso, mas fiquei grato, para te falar a verdade, é que no primeiro dia de trabalho da Prefeitura Municipal de Blumenau, nesse ano, em janeiro, que se eu não me engano foi dia 6 ou dia 9? Dia 9 de janeiro. Né? 9 de janeiro. Começou o expediente de novo na prefeitura. Às 2h da tarde, nós estávamos no gabinete do prefeito fazendo a audiência para trabalhar no cronograma dos trabalhos do observatório durante o ano na cidade de Blumenau. Então, assim, o respeito existe, o respeito é mútuo, as secretarias ouvem muito, e nós ouvimos muito, e nós interagimos muito com eles. É recíproco, né? Isso é muito, essa construção de seriedade, de cidadania que é muito importante. Por quê? Porque todo mundo está remando para o mesmo lado. Né? Não me importa se eu não sou da tua linha política. Eu quero o meu município. Então, na próxima eleição não estou gostando dele, voto em outro. Mas agora é esse cara que está ali. Né? E esse cara, ele tem que fazer o melhor pelo município, independente para quem que ele vê. Né? E é isso que tem que acontecer. O presidente da Câmara é aquele ali, eu não gosto dele. Cara, ninguém gosta de todo mundo. Né? Não é o caso, tá, Almir? Ninguém gosta de todo mundo, entendeu? Mas sim, existem jeitos e jeitos das pessoas trabalharem. Mudou a direção da Câmara, mudou a sistemática de trabalho. Claro que vai mudar. É um outro gestor, né? Mas ele pode se adequar mais a mim ou não. E eu também posso me adequar mais a ele ou não. O importante é que a gente chega num denominador comum. E é isso que vai acontecer. A cidade de Blumenau. A cidade de Blumenau. O melhor para Blumenau. Isso aí. O melhor uso do recurso. O melhor uso do recurso. Isso. E eu acho que Blumenau, apesar de todo mundo falar, mas Blumenau, ele tem utilizado de uma forma satisfatória os recursos que tem vindo para a cidade, sabe? Então, sim, eles têm problemas. Por exemplo, o SBLU é um problema, né? Que não é de fácil solução. Todos nós sabemos que não é fácil solução. Aliás, é uma solução
quase hercúlea para ser feita. Existe sim problema nas aplicações de recursos em alguns lugares? Existe, claro que vai existir. Gente, vamos pensar o seguinte, de novo, não defendendo que eu não preciso de procuração nenhuma para defender, mas eu tenho uma pessoa que está administrando um orçamento de 3 bilhões e 300 milhões de reais no município. Isso não é pouca coisa. Isso não é pouca coisa. Você imagina que você é o presidente de uma empresa que tem um faturamento de 3 bilhões e 300 milhões de reais. Só que a sua empresa é privada. Então você tem liberdade de fazer isso da forma que quiser. Numa empresa pública, tu não tem isso, né? Ah, mas ele tem toda uma estrutura. Tem, mas ele consegue também, às vezes, dar conta de toda a estrutura, precisa de muito auxílio. E a população é esse auxílio que ele precisa. É esse apoio que ele precisa. Então, assim, reclamar é bom? É bom. Vale a pena? Vale. Mas reclamar, que nem falou, só na rede social? Não vale. Não vale. Isso é fogo de palha. Isso só atrapalha. É só atrapalha, né? Então, assim, existem os órgãos, existem as instituições para ser feitas as suas solicitações. Câmara de Vereadores, apesar da gente achar que às vezes a Câmara de Vereadores ela é mais um ponto de pedidos da população do que de melhorias especificamente, mas é válido, né? É válido. Procon. Mas o que acontece, e aí também é importante a gente dizer, né? A gente vive hoje numa sociedade muito acelerada. Sim. Né? Sim. Onde, se você não respondeu o WhatsApp em 5 minutos, você está recebendo mais uma mensagem, escuta, tu não recebeu. Né? E tem que entender que uma reclamação no poder público, ela tem o seu tempo de resposta, que não é o tempo que eu gostaria de receber muitas vezes. Né? Porque existe um processo também que precisa ser observado e cumprido, né? E aí é que muitas vezes a pessoa até perde desestimula, né? Assim, Perde estímulo. eu já reclamei, mas não resolve. Né? Mas assim, mas quando é que você pediu? Eu pedi ontem, eu pedi anteontem. Tudo bem, não vai ser tão rápido assim, porque Mas quer ver fazer um teste? Faz um teste. Eu digo para quem estiver nos ouvindo e nos assistindo, faz um teste. Tu entra lá no portal da transparência da prefeitura e tem todos os órgãos lá que tu queres entrar para fazer alguma reclamação, fazer uma solicitação, alguma coisa nesse sentido. Ouvidoria. Não só ouvidorias. Tem os lugares, tem os setores de coisa, porque eu já fiz essa experiência. Eu já fiz isso. Eu tô falando para fazer porque eu já fiz. Que a pessoa diz, eles não respondem. Responde. Pode demorar um pouco? Pode. Mas por quê? Porque aquilo que é meu problema aqui, premente agora, na realidade, quando eu vou reclamar, ele nem estava no radar dele. Ele vai ter que sair atrás de informação, ele vai ter que levantar tudo de forma fidedigna para poder te dar uma resposta plausível. Exatamente. E isso leva tempo. E aí é que tu falaste, a nossa geração hoje não é que ela é acelerada, ela é ansiosa e frustrada, né? Eu pego muito exemplo disso por causa da minha filha que tem 21 anos, ela já é geração internet, né? Eu nunca vou me esquecer quando aos 10 anos de idade, mais ou menos por aí, teve um dia que caiu tudo, internet, televisão, caiu tudo em casa, né? Que deu um rompimento de um cabo, não sei o que. Ela queria morrer. Ela disse, o que eu vou fazer da minha vida? Eu não tenho mais como falar com ninguém, eu não tenho mais como fazer nada. Como assim? Né? Vai ler um livro, vai escrever uma carta. Meu Deus, antigamente quando a gente ia fazer essas coisas, a gente fazia uma carta para a prefeitura, né? E quanto tempo demorava para isso vir? Agora tem internet, chega na hora. Se levar uma semana, tá bom demais, que tu vem com todas as informações e todos os dados. Fora que 99% dos teus questionamentos e das tuas dúvidas, tu entra no portal da transparência hoje e tira. Hoje, Blumenau tem um portal chamado Engegov, que tu pode acompanhar todas as obras de Blumenau. Todas, com fotos, como é que está o cronograma, como é que está o pagamento, se ela está atrasada, se ela não está atrasada, tudo. Tu acompanha qual tudo. Qual foi a licitação que Qual gerou foi a licitação obra? que gerou?
qual foi o empenho, o que já foi pago, o que não foi pago, como que tá, foto da obra, como é que ela tá, tem tudo. Então a maior parte do pessoal da obra tal, entra no Engegov, lá do Havia Portal da Transparência, teu caminho para acompanhar a tua cidade, Portal da Transparência, Blumenau, Portal da Transparência. Quer acompanhar melhor? Vem pro Observatório, que daí tu vai ter informação privilegiada. tu vai ter uma boa orientação. Uma boa orientação. Na realidade, tu vai estar dentro desse problema, trabalhando junto com a gente para resolver. Fica aí o convite. Não transforme suas palavras, né? Palavras ao vento, né? Escreva, procure os caminhos corretos, né? Tendo uma legalidade, que a sua informação ela vai chegar e ela vai ter um retorno. Agora, a tua reclamação numa rede social é mais uma palavra ao vento. A tua ação efetiva para resolver isso, isso é fazer diferença. Isso faz a diferença. Isso faz a diferença. Isso faz tu ser reconhecido. Isso talvez faça tu ter mais like, né? Que hoje em dia a gente vive de like, né? Isso faz tu ser respeitado. Aliás, os homens públicos gostam de pessoas assim, proativas. Eles não gostam de pessoas reclamativas, né? Aliás, ninguém gosta, né? Quem é que gosta em casa de um filho só reclamando, né? Antigamente meu pai resolvia esse problema de uma forma rápida, né? Hoje em dia não dá mais. Exatamente assim, não dá mais, né? Que legal. Marcelo Deschamps, presidente. Mauro Aniceto está como diretor e o Glenn, auxiliar administrativo operacional, auxiliar Observatório Social de Blumenau. Eu quero agradecer demais esse bate-papo. A gente está chegando aí no nosso horário também. Mas eu queria assim que vocês deixassem uma mensagem final aí para quem vai nos acompanhar. A principal mensagem que eu deixo é que mais um pedido realmente de apoio fundamental. Nós precisamos de cada membro desse nosso município trabalhando junto com a gente, porque o nosso objetivo principal, o nosso trabalho, e o meu trabalho especificamente é 100% voluntário. Eu, como presidente do observatório, eu ganho milhões, né? 0,00 por mês. Nesse mandato já deixei de fechar contratos e participar de processos por conta de ser presidente, mas eu quero fazer a diferença para o meu município e fazer com que esses recursos sejam muito mais bem aplicados dentro do nosso município. E isso, a gente precisa do apoio da comunidade também. Isso é fundamental. Então, o trabalho silencioso que tu faz hoje é o recurso bem aplicado que tu tem hoje e amanhã. Isso é o mais importante. Show de bola. E para aqueles que desejam, né, participar das atividades do observatório como voluntário, é só acessar o site do Observatório, né? Então é fácil, entra ali pelo Google e escreve lá Observatório Social de Blumenau, já vai direcionar para a página. Tem um espaço no canto à direita do nosso site, tem um espaço lá, inscrição de voluntários. Então é só fazer a inscrição, eu recebo essa inscrição e depois eu faço um contato mais próximo com aquele cidadão, né? Aquela pessoa que deseja participar das atividades do observatório. E só lembrando que agora no dia 24 de maio nós vamos ter a primeira sensibilização para novos voluntários. Então, essa sensibilização inicia por volta das 19h30, totalmente virtual. E ali então a gente explica o que é o observatório, né, quais são as atividades que a gente desenvolve e como ele pode proceder como voluntário, né, como é que ele pode ajudar a gente na nossa causa aí. Legal. Glenn. Olha, o que eu peço é que a sociedade blumenauense veja sempre com bons olhos o Observatório Social de Blumenau, e eu peço um total apoio das entidades existentes em Blumenau, empresários, tudo, na questão do Observatório Social Mirim, que é muito importante, é uma semente que estamos plantando dentro das nossas crianças para no futuro termos uma excelente administração do dinheiro público dentro da sociedade. É isso que eu peço. Muito bacana. Obrigado. Legal. O Glenn já ganhou
quando esteve aqui, mas eu preciso então deixar também Umas 3, 4 um vezes. mimozinho. Já tive umas Muito 3, obrigado. 4 vezes aqui. Obrigado. Ele é do bombeiro, né? Que eu vim, lembra? Tem. O pessoal tomando ele. Pô, tava realmente precisando. Oh, maravilha. Já vai estar na minha mesa. Legal. Então tá, agradeço mais uma vez. Muito Foi um obrigado. Acho que prazer. agradeço. Quem sabe daqui a pouco, quando essa segunda parte do Observador Mirim estiver funcionando, a gente volta. Se Deus pra- quiser. Vamos voltar. Pra Vamos falar voltar. Estamos à mais sobre disposição ele sempre que tu quiser. Eu queria te agradecer demais o espaço, porque é muito importante para nós. Legal. Muito mesmo. É isso. Gente, obrigado e siga a gente aí nas redes sociais. Até.